Boa noite, Diário do Medo. Meu nome é Roberto Silva, tenho 43 anos e há 22 sou caminhoneiro. Já rodei este Brasil de norte a sul mais vezes do que posso contar. Mas o que aconteceu comigo na semana passada, na BR-381, entre Governador Valadares e Belo Horizonte, me fez questionar se realmente conheço todas as estradas deste país. Vocês sabem como é, nós caminhoneiros gostamos de ouvir essas histórias de terror enquanto dirigimos nas madrugadas. Ajuda a manter a mente ocupada e os olhos bem abertos. Mas depois do que vivi, tenho certeza de que algumas dessas histórias são mais reais do que imaginamos. Era uma quinta-feira chuvosa de março, daquelas que fazem a neblina descer e grudar no asfalto como uma mortalha. Eu estava transportando uma carga de eletrodomésticos para uma loja em Contagem. Nada demais, já tinha feito essa rota centenas de vezes. Minha esposa Marlene sempre me liga quando estou nessa estrada. Diz que tem um pressentimento ruim sobre ela. Eu sempre ria das superstições dela, mas naquela noite, confesso que senti um arrepio diferente quando o celular tocou e era ela me desejando boa viagem. Eram 2h30 da manhã quando parei num posto que conhecia bem, o posto do Zé. Precisava abastecer e pegar um café forte, porque a chuva estava batendo de um jeito que me dava sono. Quando cheguei, o posto estava praticamente vazio. Só tinha meu caminhão, um Gol branco meio velho e uma moto que parecia ter visto dias melhores. O frentista, um rapaz novo que eu nunca tinha visto antes, me atendeu com pressa, como se quisesse que eu fosse embora logo. Entrei na lanchonete para pegar meu café e foi aí que eu vi ela pela primeira vez. Uma mulher sentada sozinha no canto mais escuro do estabelecimento, com um vestido branco que parecia estar molhado, mesmo ela estando dentro do posto há um bom tempo. Seus cabelos longos e pretos cobriam metade do rosto e ela mexia lentamente uma xícara de café, que fumegava de um jeito estranho, como se um vapor formasse desenhos no ar. O que mais me chamou a atenção foram seus pés descalços, sujos de terra vermelha, como se ela tivesse caminhado muito por uma estrada de chão. O balconista, um senhor já de idade que eu conhecia há anos, me serviu o café com as mãos tremendo. Quando perguntei baixinho sobre a mulher, ele apenas balançou a cabeça e sussurrou que ela tinha chegado andando pela estrada, toda encharcada, pedindo para usar o telefone porque o carro dela tinha quebrado. Disse que ela estava ali há mais de 1 hora, mas não conseguia completar a ligação. Sempre desligava o telefone e voltava para a mesa. Paguei meu café e decidi oferecer ajuda. Aproximei-me da mesa dela e perguntei se precisava de uma carona até o próximo posto ou cidade. Quando ela levantou o rosto para me olhar, senti meu sangue gelar. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupila, sem íris, apenas um branco leitoso que parecia brilhar na penumbra. Sua pele era pálida como papel, e quando ela sorriu, vi que seus dentes estavam todos quebrados, como se ela tivesse mordido algo muito duro. Sua voz saiu rouca, como se não falasse há muito tempo, e ela disse que aceitaria a carona, que precisava chegar a Belo Horizonte urgentemente. Todos os meus instintos gritavam para eu sair correndo, mas algo mais forte me impedia. Era como se uma força invisível me puxasse para ajudá-la, mesmo contra a minha vontade. Senti minha boca se mover sozinha oferecendo a carona, dizendo que também estava indo para Belo Horizonte. Ela se levantou lentamente e foi então que percebi que ela era muito mais alta do que parecia sentada. Deve ter mais de 2 metros de altura. Seus movimentos eram desajeitados, como se ela não estivesse acostumada com aquele corpo. Caminhamos juntos até meu caminhão e a chuva que caía forte simplesmente não a molhava. As gotas passavam através dela como se ela não existisse, mas eu podia sentir o frio que emanava de sua presença. Quando ela subiu na cabine, o ar ficou gelado e pude ver minha respiração formar vapor. Ela se acomodou no banco do carona sem dizer uma palavra, apenas fitando a estrada à frente com aqueles olhos brancos assustadores. Liguei o caminhão e voltei para a estrada, tentando fazer uma conversa normal para quebrar o silêncio. Perguntei seu nome e ela disse que era Helena. Perguntei de onde vinha. Ela respondeu que de muito longe, de um lugar que eu não conhecia. Sua voz continuava rouca e sempre que falava sentia um gosto metálico na boca, como se estivesse mastigando moedas velhas.
A cada quilômetro que passávamos, ela parecia ficar mais real, mais sólida, como se estivesse se alimentando de algo. Foi depois de uns 30 minutos de viagem que comecei a notar as placas estranhas. Placas de trânsito que eu nunca tinha visto antes, indicando cidades com nomes que não existiam no mapa. Uma dizia, Bem-vindos à Esperança Perdida, 15 quilômetros. Outra, Cemitério dos Vivos, próxima saída. Tentei comentar sobre isso com Helena, mas ela apenas sorriu com aqueles dentes quebrados e disse que estávamos no caminho certo. O rádio do caminhão começou a fazer ruídos estranhos, captando estações que transmitiam apenas gemidos e sussurros. Tentei mudar de frequência, mas todas as estações pareciam transmitir a mesma coisa. Vozes distorcidas chamando meu nome. Roberto, Roberto, Roberto. Ela riu baixinho e disse que eles estavam me esperando, que fazia tempo que sabiam que eu passaria por ali naquela noite. Foi então que percebi que a estrada estava diferente. O asfalto havia desaparecido e agora eu dirigia sobre terra batida vermelha, a mesma terra que estava nos pés de Helena. As árvores dos lados da estrada eram todas secas, sem folhas, com galhos retorcidos que pareciam braços implorando por ajuda. O mais assustador é que eu não lembrava de ter saído da rodovia, mas de alguma forma estava em uma estrada que não existia em nenhum mapa. Helena começou a falar sobre sua família, sobre como todos morreram em um acidente na mesma estrada onde ela me pegou. Disse que há 50 anos esperava por alguém que pudesse levá-la para casa, para o cemitério onde seus familiares estavam enterrados. Suas palavras saíam como um lamento, e conforme ela contava a história, eu sentia como se estivesse sendo hipnotizado, perdendo o controle sobre o meu próprio corpo. O caminhão começou a diminuir a velocidade sozinho, mesmo com o meu pé no acelerador. Helena esticou sua mão pálida e gélida e tocou meu abraço, dizendo que estávamos chegando. À frente vi um portão de ferro enferrujado, com o letreiro Cemitério Municipal de Almas Perdidas. Eu sabia que esse cemitério não existia, que nunca tinha passado por ali antes, mas não conseguia parar o caminhão. Quando o caminhão finalmente parou em frente ao portão, Helena se virou para mim e disse, obrigado. Seus olhos brancos brilharam por um momento e ela se inclinou para me dar um beijo no rosto. Quando seus lábios gelados tocaram minha pele, senti como se minha alma fosse sugada para fora do corpo. Tudo ficou escuro. Acordei 3 dias depois em um hospital em Governador Valadares, com minha esposa Marlene ao meu lado, chorando. Os médicos disseram que eu tinha sido encontrado desacordado dentro do meu caminhão, na margem da BR-381, com sinais de hipotermia severa. Minha carga estava intacta, mas eu estava com uma pneumonia que quase me matou. O mais estranho é que quando perguntei para minha carona sobre Helena, ninguém sabia do que eu estava falando. Disseram que eu estava sozinho no caminhão, que não havia sinais de que outra pessoa estivesse comigo. Mas eu sei que ela estava lá. Posso sentir o cheiro dela ainda. Aquele cheiro de terra molhada e flores murchas. Hoje, 2 semanas depois, ainda sinto frio quando passo por aquela parte da estrada. Pesquisei sobre o cemitério de almas perdidas e descobri que realmente existiu, mas foi desativado há mais de 50 anos após uma tragédia que matou uma família inteira. Entre as vítimas estava uma mulher chamada Helena, de 28 anos, que morreu junto com o marido e filhos quando o carro deles capotou na chuva. Não sei se acreditam em mim, mas desde aquela noite, sempre que passo pela BR-381, vejo Helena sentada no mesmo posto, esperando pela próxima carona. E o mais assustador é que agora ela sempre acena para mim, como se fôssemos velhos conhecidos. Meu nome é Almir, tenho 59 anos e levo metade da vida rodando por esse Brasil que parece não ter fim. Desde os 20 e poucos anos, eu aprendi a conversar mais com o volante e com Deus do que com gente. E mesmo assim, Deus parece que às vezes não escuta o que a gente diz. Foi numa dessas noites que aprendi que a estrada tem voz própria e nem sempre ela fala coisa boa. Era abril, fim de mês, quando as contas apertam e a gente aceita frete que não devia. Saí de Mato Grosso, levando milho para um depósito no interior de São Paulo. Eu já conhecia o trecho,
BR-364. Um pedaço reto, isolado, com mato dos dois lados e neblina que nasce do nada, mesmo sem rio por perto. É como se a estrada mesma fabricasse aquele véu. Sempre achei estranho, mas nunca liguei muito. Naquele dia saí tarde, depois de resolver problema com a carga. Já passava de 11 da noite quando cruzei o último posto aberto. Parei, tomei café, conferi os pneus, olhei a lona e segui viagem. O rádio tocava uma moda antiga, me ajudando a espantar o sono. Eu gosto do silêncio, mas à noite, silêncio demais pesa no peito. Por volta de 1 da manhã, a estrada foi ficando deserta de um jeito que até o farol parecia iluminar menos. A lua estava minguante, escondida atrás de nuvens baixas. Comecei a sentir o volante tremer levemente, como se o asfalto tivesse imperfeições, mas conhecia aquele trecho e sabia que era liso. Pensei que fosse cansaço. Passou meia hora, o tremor piorou e percebi que não era no volante, era dentro de mim, um arrepio, daqueles que vêm devagar, subindo pelas costas até gelar a nuca. Tentei ignorar, aumentar o volume do rádio, mas o rádio começou a chiar. Pensei que fosse antena solta, mas logo percebi que o chiado formava um sussurro, baixo, quase imperceptível. Parei para prestar atenção e ouvi meu nome. Almir! Ninguém me chama de Almir. Nem no rádio, nem no documento da carga, nem na empresa. Era meu nome de batismo, que só minha mãe usava. Senti o suor frio brotar na testa. Desliguei o rádio, respirei fundo, segui viagem, dizendo para mim mesmo que era coisa da cabeça. Mais alguns quilômetros e algo chamou minha atenção no acostamento. Um vulto, parado, quase do tamanho de uma criança, com algo na cabeça como um pano branco. Pensei em alguém pedindo ajuda, mas na hora senti um medo que me paralisou. Passei sem parar. Olhei pelo retrovisor, nada. O farol não iluminava mais que alguns metros atrás, como se a escuridão fosse mais densa. Segui assim, com as mãos suadas no volante, o coração disparado, até que comecei a sentir um cheiro estranho. Era um cheiro doce, pesado, enjoativo, parecido com flor apodrecendo. Aquele odor foi ficando mais forte, a ponto de arder os olhos. Abri o vidro para respirar, mas o ar de fora parecia ainda pior, como se tivesse gosto. Foi quando percebi algo mais terrível. Não ouvia mais o barulho do motor. O caminhão seguia, mas o ronco sumiu. Só restava o som dos pneus no asfalto. Olhei para o painel, tudo normal, rotação, velocidade, mas o motor estava mudo. Isso não faz sentido. Olhei de lance para o banco do carona e vi que não estava mais vazio. Tinha algo ali, parado. Uma figura magra, pele pálida demais, a cabeça caída para o lado, como se o pescoço tivesse frouxo. Os cabelos compridos cobriam o rosto. Só de ver senti as mãos ficarem geladas e uma vontade quase incontrolável de parar e pular da cabine. Mas não consegui. O corpo não obedecia. Tentei encostar, mas o volante ficou duro, quase travado. A figura virou a cabeça devagar, demais para ser normal. Vi um pedaço do rosto, pele cinza, olhos fundos, quase sem cor, e uma boca cortada, aberta além do normal, como se tivesse rasgado. Ela abriu a boca ainda mais e uma voz rouca saiu dali, grave e seca. Por que não parou? Eu queria responder, mas não saía nada da minha boca. A garganta parecia costurada. A figura repetiu mais alto, quase gritando. Por que não parou? Nessa hora ouvi barulho vindo de trás da cabine. Algo arranhava a lataria como unhas longas riscando o metal. O caminhão inteiro balançava e o cheiro ficou tão forte que me deu ânsia. Tentei respirar pela boca, mas senti o gosto amargo, como se fosse terra molhada. No retrovisor vi mais vultos correndo ao redor da carroceria. Pequenos, magros, com braços longos demais. Eles batiam na lateral, arranhavam, subiam e desciam como se estivessem tentando entrar. Tudo isso durou poucos segundos, mas parecia uma eternidade. Então, de repente, ouvi uma batida forte no baú, tão alta que ecoou na cabine. A figura do carona virou a cabeça completamente, como se não tivesse ossos no pescoço, e disse num sussurro que parecia vir de dentro de mim: Você vai voltar.
Nesse instante, o motor voltou a roncar alto, o cheiro sumiu e a figura desapareceu. O volante soltou. Encostei o caminhão no acostamento, quase sem sentir as pernas. Fiquei parado ali, sem coragem de descer, olhando a noite lá fora que parecia mais escura que antes. Quando o dia clareou, desci. Encontrei marcas na lataria, como se tivessem arranhado com unhas de ferro. No banco do carona vi uma mecha de cabelo escuro, longo, sujo de terra. Entreguei a carga atrasado e nunca contei nada a ninguém. Depois daquela noite, nunca mais passei por aquele trecho sozinho. Até hoje, que sempre que a estrada fica silenciosa demais, tenho medo de ouvir de novo aquela voz perguntando: por que não parou? E às vezes, na beira do espelho, eu vejo por um instante uma figura magra, com um pescoço torto, parada atrás de mim antes de sumir. E nessas horas lembro que tem coisas na estrada que não querem ser esquecidas e que algumas viagens continuam com a gente, mesmo que o caminhão já tenha chegado no destino. Meu nome é Osmar Teixeira, 52 anos de estrada. Nasci ouvindo ranger de molas e crescendo entre óleo diesel, lonas e café forte. Vi acidente feio, vi gente morrer, vi o diabo na forma de assaltante. Mas o que me aconteceu numa madrugada na BR-232 foi diferente. Diferente demais para caber numa explicação. Era começo de junho, noite abafada e sem lua, aquelas em que o breu parece líquido. Eu vinha de Arco Verde trazendo lenha de uma fazenda antiga, destino a um depósito perto de Serra Talhada. Carga leve, frete rápido, até demais para recusar. O fazendeiro que me contratou era um homem estranho, chamado Seu Olinto. Pele grossa de sol, mãos calejadas, mas os olhos fundos demais, parecendo quem passou noite sem dormir. Antes de eu partir, ele encostou a mão no ombro e disse com a voz rouca: se a lenha mexer, não para o caminhão, entendeu? Achei graça, ri. Lenha não se mexe sozinha. Ele não riu de volta. Peguei a estrada quase 10 da noite, já cansado, mas tranquilo. O velho Cardoso, meu Scania 113, resmungava baixo, confiável como sempre. Por volta de 1 da manhã, o breu tomou conta de tudo. E as faíscas de vagalumes eram a única coisa viva na beira da pista. Foi então que começou. Um cheiro de queimado invadiu a boleia. Quente, quase doce, como carne assada demais. Olhei pelo retrovisor, nada de fumaça. Segui viagem, o estômago revirando. Alguns quilômetros depois, algo mudou. O barulho da carga, que sempre é um rangido seco de toras, virou algo diferente. Um arrastar lento, como se algo pesado se movesse entre as toras. Pensei ser madeira mal presa. Diminuí, mas não parei, lembrando do aviso de Seu Olinto. Numa reta longa, o retrovisor esquerdo captou algo que fez meu coração disparar. Entre as toras, uma forma escura, grande, grudada nelas como se fosse feita de fumaça sólida. Não tinha rosto, nem braço, nem perna, só um contorno disforme respirando junto com a marcha do motor. O pavor foi tão grande que quase perdi o volante. Mas segui, as mãos tremendo, a boca seca, suor frio descendo pelas costas. Não ousava olhar de novo, mas sentia. Aquilo estava ali, encostado na carga, movendo-se junto com cada tranco do caminhão. Mais à frente passei por um trecho em obras. A luz amarelada iluminou a caçamba. Vi a sombra subir devagar pelas toras, como se escalasse madeira viva, se esticando num vulto mais alto que um homem. Mesmo longe percebi, a sombra tremia, vibrava, como fumaça presa em forma. O cheiro de queimado virou quase insuportável. Os olhos lacrimejavam, ardendo. No asfalto, de repente, o caminhão pesou. Era como se o motor puxasse um reboque invisível.
A sombra se espalhou pelas toras, cobrindo-as, e por segundos a lanterna traseira refletiu 2 pontos brilhantes. Não olhos, mas frestas de luz, como se o breu tivesse rachado. Mantive o pé firme no acelerador, lembrando das palavras do velho: não pare. Mas o terror era tão grande que o peito doía, o coração batendo no pescoço. A sombra então desceu pela lateral, espalhando-se pelo baú até quase encostar na boleia. Eu vi pelo espelho. Ela se esticava, tentando entrar por uma fresta da carroceria. Não tinha som, não tinha voz, mas o ar dentro da cabine ficou pesado, sufocante. Cada respiração era como engolir fumaça quente. Passei por uma lombada e a sombra recuou, sumindo entre as toras. O cheiro diminuiu, mas não sumiu. 15 quilômetros depois cheguei ao depósito. Desci sem olhar para trás, sentindo as pernas moles. Os rapazes do depósito vieram me ajudar, mas um deles parou ao chegar perto da caçamba. — Que cheiro é esse? — perguntou, tapando o nariz. Fiz que não sabia. Quando descarregaram, percebi algo terrível. As toras estavam queimadas por dentro, como se fogo tivesse surgido de dentro da madeira, e marcas negras, como mãos deformadas, espalhadas por onde a sombra havia passado. Seu Olinto apareceu. Do nada, olhando as toras chamuscadas, sem surpresa. — Ela seguiu você? — perguntou baixo, sem olhar meus olhos. Não respondi. Ele assentiu, deu meia volta e desapareceu na escuridão. Voltei para a estrada antes que escurecesse de novo. Desde aquele dia, cada vez que passo em estrada deserta, olho no retrovisor, procurando um rastro escuro que não deveria existir. Nunca ouvi voz alguma, mas vejo a fumaça dançar entre as árvores, quase como se lembrasse de mim. E sinto o cheiro. Queimado, denso, doce demais, mesmo com os vidros fechados. Hoje entendi. O terror verdadeiro não precisa falar. Ele só precisa estar lá, no canto do olho, respirando no silêncio. E a estrada que sempre foi meu refúgio, nunca mais foi a mesma. Meu nome é José Expedito da Silva, mas todo mundo me conhece como Dedé Preá desde que comecei a puxar carreta pelos sertões do Nordeste. Já faz uns 25 anos que vivo nessa estrada, carregando de tudo um pouco: cimento, verdura, gado, até defunto já levei quando o pessoal do interior precisava. Minha mulher, Francisca, sempre reclamava que eu passava mais tempo na boleia do que em casa, mas era assim que eu sustentava ela e nossos 3 filhos lá em Juazeiro do Norte. Aquela noite de outubro, véspera do dia de finados, eu estava voltando de uma entrega em Recife quando recebi uma ligação do meu patrão, seu Raimundo. Ele estava meio nervoso, falando que tinha um frete urgente, um transporte especial que pagaria 3 vezes mais que o normal. Disse que era para pegar uma carga em Caruaru e levar até uma cidade pequena chamada Pedra Branca, no interior da Paraíba, lugar que eu nunca tinha ouvido falar. O estranho é que ele insistiu que eu fosse sozinho, sem ajudante, e que não parasse no caminho por nada no mundo. Quando cheguei no depósito em Caruaru, já eram quase 11 da noite. O lugar estava deserto, só tinha um homem magro esperando, vestido de terno preto, mesmo com calor infernal. Ele não falou quase nada, apenas apontou para uma carreta frigorífica já carregada e me entregou as chaves. Perguntei que tipo de mercadoria era, mas ele só respondeu que eram produtos especiais e que eu não deveria abrir o baú por motivo algum. O pagamento seria feito na entrega, em dinheiro vivo. Peguei a estrada sentindo um arrepio estranho percorrer minha espinha. A carreta estava pesada, mais do que eu esperava, e um cheiro meio doce e enjoativo começou a sair pelas frestas do baú refrigerado. Tentei não pensar muito nisso, afinal já tinha transportado carne estragada antes e sabia como o cheiro podia ser ruim. Liguei o rádio para me distrair,
mas só conseguia pegar estática, como se algo tivesse interferindo no sinal. Foi quando passei pela primeira cidade fantasma da noite. Aroeiras, dizia a placa, toda enferrujada. As casas estavam todas abandonadas, com as janelas quebradas e mato crescendo nas ruas. Mas o mais estranho é que tinha luz acesa em algumas delas, uma luz amarelada e fraca que piscava como velas. Diminuí a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo, quando vi uma mulher parada na beira da estrada, vestida de branco. Acenou para mim como se quisesse carona. Meu coração disparou. Ela era igualzinha à minha mãe, que tinha morrido fazia 10 anos. O mesmo cabelo grisalho, a mesma forma de acenar, até o vestido branco que ela usava no hospital era igual. Pisei no freio instintivamente, mas quando parei e olhei pelo retrovisor, não tinha ninguém lá. A estrada estava vazia, apenas o asfalto rachado e a escuridão me cercando. Continuei dirigindo, mas o cheiro do baú estava ficando mais forte. Não era mais doce. Estava se transformando em algo pútrido, como carne podre misturada com flores murchas. Abri todas as janelas da cabine, mas o cheiro parecia estar grudado nas minhas narinas. Foi quando comecei a ouvir os ruídos vindos de trás. Primeiro foi um arrastar suave, como se alguém estivesse se movendo devagar dentro do baú. Depois vieram as batidas, fracas no início, mas cada vez mais insistentes. Parei o caminhão no acostamento e peguei a lanterna para verificar se tinha algum animal que tinha entrado no compartimento, mas as travas estavam todas lacradas. Impossível qualquer coisa ter entrado ali. Quando voltei para a cabine, o rádio começou a funcionar. Mas em vez de música ou notícias, só saía uma voz sussurrando o meu nome. Dedé Preá. Dedé Preá. A voz era de uma criança, chorosa, desesperada. Tentei mudar a estação, mas em todas elas a mesma voz continuava me chamando. Desliguei o rádio com um soco, mas o sussurro continuou, agora vindo de dentro da própria cabine. As batidas no baú se intensificaram. Não eram mais batidas aleatórias, tinham um ritmo, como se alguém estivesse tentando se comunicar. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa. Lembrei que era o mesmo código que eu e o meu irmão usávamos quando éramos crianças e ficávamos presos no quarto durante as brigas dos nossos pais. O meu irmão tinha morrido afogado quando tinha apenas 8 anos. Minha mão tremia quando liguei o caminhão novamente. Precisava chegar logo em Pedra Branca e me livrar daquela carga amaldiçoada. Mas a estrada parecia estar se esticando como se nunca fosse acabar. Cada placa que passava indicava distâncias impossíveis, números que não faziam sentido. Caruaru ficava cada vez mais longe e Pedra Branca parecia estar se afastando em vez de se aproximar. Foi quando vi o segundo sinal de que algo muito errado estava acontecendo. Na beira da estrada, começaram a aparecer pessoas caminhando na mesma direção que eu. Primeiro foram apenas algumas, depois dezenas, depois centenas, todas vestidas com roupas antigas, andando em fila silenciosa, sem pressa. Algumas eu reconhecia, eram rostos de pessoas que tinham visto em funerais, gente que eu tinha ajudado a transportar para o cemitério ao longo dos anos. O combustível estava acabando, mas não encontrava nenhum posto aberto. Todos estavam fechados com as bombas cobertas por lona preta. Quando finalmente encontrei um que tinha uma luz acesa, o frentista que me atendeu não falava nada, apenas apontava para a bomba com gestos mecânicos. Seu rosto estava pálido como papel e seus olhos eram completamente pretos. Paguei rapidamente e saí dali correndo. As batidas no baú agora estavam constantes, como se dezenas de pessoas estivessem socando o metal por dentro. O cheiro tinha se tornado insuportável, uma mistura de decomposição e incenso que me fazia ter ânsias de vômito. Comecei a rezar todas as orações que a minha mãe me ensinou quando era criança, mas as palavras saíam embaralhadas da minha boca. Quando finalmente avistei a placa de Pedra Branca, o sol já estava nascendo. A cidade era pequena, com uma churra principal e algumas casas espalhadas. Mas tinha algo profundamente errado com aquele lugar. Não tinha nenhuma pessoa nas ruas, nenhum cachorro latindo, nenhum pássaro cantando. O silêncio era absoluto, como se a cidade inteira tivesse morta. Segui as coordenadas que tinha recebido e cheguei num galpão nos fundos da cidade.
Havia um homem esperando, o mesmo que tinha me entregado as chaves em Caruaru. Ele não demonstrou nenhuma surpresa por me ver, como se soubesse exatamente quando eu chegaria. Sem dizer uma palavra, ele abriu o baú da carreta. O que eu vi ali dentro me fez cair de joelhos no chão de terra batida. Não eram mercadorias, não era carne, não era nada que deveria estar sendo transportado por um caminhão comum. Eram corpos, dezenas de corpos em diferentes estágios de decomposição, todos dispostos cuidadosamente como se fossem produtos numa prateleira. Mas o mais aterrorizante é que alguns deles eu reconhecia. Eram pessoas que tinham morrido recentemente na região, gente que eu tinha visto nos jornais ou ouvido falar no rádio. O homem de terno preto se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. Obrigado por trazer nossos irmãos de volta para casa, Dedé Preá. Eles estavam com saudades. Quando eu levantei os olhos para olhar para ele, percebi que seu rosto estava apodrecido, com vermes saindo pelos buracos onde deveriam estar os olhos. Corri para a cabine do caminhão, mas quando tentei ligar, o motor não funcionou. As chaves tinham desaparecido das minhas mãos. Foi então que percebi que as pessoas que eu tinha visto caminhando na estrada durante a noite estavam todas ali, cercando o caminhão, todas com os mesmos rostos apodrecidos, todos me olhando com curiosidade mórbida. Passei 3 dias naquela cidade tentando encontrar uma forma de sair. Não havia telefone que funcionasse, não havia ninguém vivo para me ajudar. Cada noite mais corpos apareciam no galpão, trazidos por outros caminhoneiros que chegavam com o mesmo olhar perdido que eu devia estar tendo. Todos faziam a mesma pergunta: como eu vim parar aqui? No 4º dia, consegui encontrar um telefone público que funcionava e liguei para minha mulher. Ela chorou quando ouviu minha voz, disse que eu estava desaparecido há 2 semanas e que a polícia já estava me procurando. 2 semanas? Para mim tinham sido apenas 4 dias. Contei tudo o que tinha acontecido, mas ela disse que eu estava delirando, que precisava de ajuda médica. Quando finalmente consegui sair de Pedra Branca pegando carona com um dos caminhoneiros que ainda estava vivo, descobri que a cidade não existia em nenhum mapa. Nenhuma pessoa que eu perguntei conhecia esse lugar. Quando eu voltei para Caruaru procurando o depósito onde eu tinha pegado a carreta, encontrei apenas um terreno baldio cheio de mato. Nunca mais voltei a trabalhar como caminhoneiro. Vendi minha carreta e abri um pequeno comércio na cidade. Mas todas as noites, quando o relógio marca meia-noite, eu ouço as batidas na parede do meu quarto. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa. E sei que um dia eles vão voltar para me buscar, para me levar de volta para aquela estrada que não leva a lugar nenhum. Me chamo Nivaldo Bastos. 49 anos nas costas, quase 30 deles na boleia. Tenho mulher, a Magna, que conheci numa parada de beira de pista, e 2 filhos que hoje já são homens feitos. Sempre fui homem do trecho, de dormir em rede armada na carroceria e comer marmita fria olhando o asfalto sumir no horizonte. Mas teve um frete, uma única viagem que me arrancou noites de sono e me fez rever tudo que eu achava que sabia sobre esse mundo. Era final de fevereiro, calor cortante até de madrugada. Eu estava uns dias parado em Barão de Cocais, esperando carga que não vinha. Dinheiro curto, pneu careca, devendo no posto. Foi quando apareceu seu Agenor, homem de fala baixa, magro, barba rala. Veio com uma proposta estranha: transportar blocos de pedra talhados em formas retorcidas para uma antiga olaria desativada no interior de Minas. Pagava o dobro do frete normal, adiantado, dinheiro vivo, sem nota. Só me pediu que não encostasse nas pedras e que chegasse antes do nascer do sol. Fui besta de aceitar, claro. Saí de lá quase meia-noite. O Bruto, meu velho Mercedes 1620, estava cansado, mas firme. Logo na primeira subida, senti o caminhão puxando de um jeito diferente. As pedras não eram tão pesadas, mas pareciam se mexer a cada curva, como se tivessem vida própria. Os faróis iluminavam o mato seco e, vez ou outra, captei reflexos estranhos na carroceria, como se as pedras brilhassem por dentro. Pensei que fosse cansaço, cabeça pregando peça. A estrada seguia vazia, retas compridas que somem na escuridão.
Mas o que me gelou o sangue não foi o silêncio, e sim o som. Um som surdo, grave, vindo da carroceria, quase como um rosnado de algo preso. Cada vez que acelerava numa ladeira, o som ficava mais forte e eu sentia uma vibração estranha subindo pelo volante, tremendo até a raiz dos dentes. O cheiro também mudou. No começo era poeira, diesel, queimado. Depois virou um odor denso, enjoativo, lembrando mofo molhado, pedra antiga quebrada. Um cheiro frio, se é que cheiro pode ter temperatura. Naquele breu, parei o bruto para urinar na beira da pista e foi quando percebi que o ar ali estava parado demais, como se até o vento tivesse medo de passar. Iluminei com a lanterna à carga. Blocos retorcidos, cheios de fissuras, parecendo esculpidos por mãos nervosas. Vi algo ainda pior. Das rachaduras escorria um líquido escuro, quase negro, grosso como graxa, pingando no assoalho de madeira da carroceria. A madeira chiava, rangendo baixo, como se reclamasse de segurar aquilo. Voltei pro volante tremendo, as mãos úmidas, o peito apertado como se carregasse junto aquelas pedras malditas dentro de mim. Liguei o rádio, mas o chiado era pior do que o silêncio. Um zumbido grave que parecia falar numa língua que eu não conhecia. Mais adiante, passando por um trecho de estrada antiga, o bruto estremeceu forte. Olhei rápido pelo espelho e quase larguei o volante. As pedras se mexiam. Não era impressão, não era balanço de pista ruim. Elas se deslocavam, roçavam entre si como se procurassem espaço ou como se quisessem sair. Cada batida era um som seco, oco, quase ritmado, feito tambor esquecido. Na descida da Serra do Facão, uma das mais traiçoeiras, senti algo pior. Um frio subindo da carroceria tão forte que meus braços arrepiaram apesar do calor. O painel do bruto começou a piscar, ponteiros tremendo sem parar. Os faróis se apagaram por um instante e naquele escuro absoluto vi pelo espelho a carroceria iluminada de dentro, uma luz baça, avermelhada, respirando lenta como brasa coberta de cinza. Quase perdi a direção. O trecho seguinte era de mata fechada. Na beira da pista vi sombras retorcidas, troncos que pareciam ter rostos. Mas não parei. O som na carroceria virou algo mais alto, quase uma pancada seca, como se as pedras tentassem quebrar o baú por dentro. Segurei firme, rangendo os dentes, pensando em chegar logo. Próximo ao destino, encontrei o galpão baolaria abandonada, portão de madeira podre, telhado com buracos que mostravam um céu sem estrelas. Desci sem sentir as pernas. O som cessou de repente, como se aquilo soubesse ter chegado. Quando olhei para as pedras, vi que algumas tinham mudado de posição e outras racharam mais, soltando ainda mais daquele líquido escuro que cheirava a coisa morta. O seu Agenor já me esperava, parado na sombra, fumando um cigarro que não iluminava nada. Só fez um sinal com a cabeça. Não me olhou nos olhos. Descarregamos em silêncio. Cada bloco pesado como chumbo, quase quente ao toque, mesmo naquela madrugada fria. Ele me pagou o restante do combinado, sem dizer palavra. Antes de sair, tive a curiosidade maldita de olhar por uma última vez para dentro do galpão. Vi as pedras dispostas em círculo, e no centro, uma mancha escura no chão, como óleo queimado, mas que parecia respirar. Dei partida, saí de lá sem olhar para trás. Na estrada de volta, a carroceria vazia parecia mais leve do que nunca. Mas o peso que eu levei comigo não saiu mais. Até hoje, às vezes acordo no meio da noite com o som seco, grave, das pedras batendo. O cheiro ainda sinto de vez em quando, na boleia, quando passo perto de lugar esquecido pelo mundo. Nunca mais aceitei carga sem saber o que era. Nunca mais dirigi sozinho de noite em estrada sem nome. Porque naquela madrugada, carreguei mais do que pedra. Carreguei algo que não pertence a este lado da vida. E quando a gente leva a coisa que não entende, sempre fica devendo, nem que seja a própria paz.